Você vê o pessoal, vai ouvir Restart. Ele que disse isso, não foi eu. Então, se os hormônios estão bagunçados e o médico não percebeu, aí a família entra com preconceito e começa a criar mal aquela criança. Aí desanda de vez. Aí ele começa a achar que meu pai e minha mãe não me entendem. Na verdade, é um problema hormonal. Era só tomar um comprimido igual toma desse da tireoide e resolveria o problema. Aí nessa mesma linha, tem o caso dos hermafroditas, que a gente falou do hermafrodito? Falou, né? Comentou alguma coisa, né? Então, o moleque nasceu lá. Aí o médico diz assim, ó, como diz o pessoal do som daqui, quando a coisa está ruim, né? Tem uma boa e uma má notícia. Qual você quer primeiro? Eu quero a boa que nasceu com saúde. Quer dizer, aparentemente, a mãe que tem 2 sexos. Qual seria o ideal? O ideal seria o seguinte, um predominante. Qual seria o ideal? O médico diz assim, ó, nasceu com os 2 sexos. Tem que fazer um monte de exame, tem que fazer um monte de coisa para descobrir qual é o predominante. Então, o que você vai fazer? Você vai criar essa criança de forma bem neutra, o mais neutra possível. E à medida que o tempo for passando, você vai sacando qual é a inclinação maior. Ao mesmo tempo, a gente vai fazendo uma série de exames, ultrassom, ressonância, para descobrir qual é a predominância, dosagem de hormônio. A hora que a gente descobrir qual é a predominância biológica e você descobrir qual é a predominância emocional, a gente vê se casa as duas. Geralmente bate. Aí se bater, se for mais menino do que menina, então a gente opera para virar então menino. E se for mais menina do que menina, a gente opera para virar o sexo correspondente. Aí quando o hermafroditismo não é bem tratado, aí a criança cresce andrógeno, o pai não sabe se é menino ou menina. Aí a família, você é gay, aí briga, sai de casa, e aí vira uma bagunça danada. Então, são várias causas, segundo os próprios gays gostam de falar, não é doença, mas tem causa. E se tem causa, e uma vez você tratando a causa, ou resolvendo a causa, eliminando a causa, você pode eliminar o efeito, a lei da causa e do efeito. Você pode consertar. Você já viu uma matéria, não sei aonde, foi na internet, de uma psicóloga que estava sendo perseguida pelo GLBTZF, GH e JK, o grupo todo lá do simpatizante, né, do pessoal, perseguido e processaram. Mas por quê? Porque supostamente, entre aspas, eles diziam, né, essa terapeuta, psicóloga, estava curando homossexuais. Bom, vamos ver a mulher. Aí eu vi ela falando depois. Não, eu tenho meu consultório. Os caras chegam aqui dizendo, doutora, eu sou gay, eu sou lésbica, sou homossexual, sei lá. Só que agora eu comecei a ter uma relação com Deus. E agora eu entendi que eu não quero mais isso para mim. Você pode me ajudar? Aí ela diz assim, o que eu vou fazer? Se o cara chegar aqui dizendo assim, eu sou cleptomaníaco, você pode me ajudar? Não vou ajudar. Se o cara chega dizendo, eu sou depressivo, você pode me ajudar? Não vou ajudar. Agora, se o cara chega aqui dizendo, eu sou gay, você pode me ajudar? Eu vou dizer que não. Para todo mundo eu falo assim para esse cara, não. E ela estava ajudando a causa. O que levou você? Foi um trauma na infância, a ausência do pai, sei o que foi que aconteceu, qual foi a causa que gerou esse efeito. Então ela vai na causa e está resolvendo o problema. Acabou. Então, existem causas, existem os efeitos. E é a lei da física, né? Eliminou a causa, mudou o efeito. Não tem conversa. Qual a licitude ou qual seria a consequência do reconhecimento legal da união gay para a sociedade? A licitude seria se é uma coisa boa, se é uma coisa legal, né? Eu acho o seguinte, ó, eu não sei se vocês vão concordar comigo, até se quiser brigar comigo depois, pode discordar também, né? Mas a questão é o seguinte, ó, o Júnior resolveu ser gay. O cara resolveu ser gay, o problema é dele. Resolveu ser gay, a vida dele. Cada um faz com a vida como Deus deu a vida para cada um cuidar dela do jeito que quer. Beleza. Eu falei, a gente não critica aqui a pessoa, mas o comportamento. Porque cada um pode fazer o que quiser com o seu comportamento. Resolveu ser gay. Aí ele casa com o Josafá, outro gay. Bonito, hein? Um negócio desse. Não pergunta os detalhes aí. Aí os caras passam, olha só, morando juntos 30 anos. Numa casa, como se fosse um casal hétero. Compram casa, compram terreno, casa na praia, faz uma poupança, viaja para Miami, para São Francisco, dançar lá o... Os caras tiveram a vida junto, construíram um patrimônio financeiro, até adotaram uma criança, sei lá, esquece a criança, mas tem um patrimônio. 30 anos juntos. A família do Júnior, quando descobriu que ela era gay, chutou ele de casa, que nem saber dele, não teve papo, não soube lidar com a situação. A do Josafá, então, nem se fala, que nem saber. Aí os dois foram felizes durante 30 anos, construindo um patrimônio. No dia que o Josafá morre, aí vem a família do Josafá, igual o Vespa, né? Igual a abelha no mel, quando vê que o Josafá, que já tinha uma boa grana, porque os dois, cabeça de... Podia ser gay, sexualmente falando, mas cabeça, né, de homem, né? Trabalhando junto, não gastando com tanto.
e sendo mais rígido ali na grana, tomou a grana os dois, porque eram os dois juntos, não separados. Quando esse aqui morre, a família dele, que não quis saber dele, cai de pau em cima desse aqui com o processo, dizendo, eu quero de volta todos os bens do meu filho, do meu irmão que morreu, do meu primo que morreu. Mas você não tinha nada a ver com ele. Então, onde eu acho que talvez vocês discordem, né? Eu não sou a favor do casamento gay. Eu acho que vai contra os princípios da palavra. Agora, a lei brasileira reconhecer os direitos patrimoniais, direitos jurídicos de um casal gay, eu acho que é o correto, é o mais correto possível. Acho que a família, se a família quisesse alguma coisa dele, que o tivesse com ele a vida inteira, aceitasse como era. É meu filho, ó, não concordo com o que você faz, não quero nem saber, mas vou continuar sendo meu filho. Então, nem é igual às vezes quando você tem a versão alguma coisa, eu não quero nem ver isso, você nem olha, né? Não quero nem saber o que você está fazendo, mas como pessoa, eu vou continuar te amando do mesmo jeito, aí tudo bem. Mesmo, então agora não quer saber do camarada. E a hora que morre, sabe que tem uma grana boa, porque o outro estava trabalhando junto com ele, agora vai para cima. Então acho que a lei, nesse caso aí, ela é mais do que ilícita, ela vem realmente fazer justiça nesse caso. Eu creio que se o cara, o homossexual, 2 homens e 2 mulheres tiveram uma união estável, é uma decisão que eles tomaram, embora seja contraditório para os demais da sociedade, é uma decisão que eles tomaram, eles viveram, lutaram junto. Aquilo que você planta, você colhe. Ninguém discute com a organização do PCC se o cara está certo ou errado. Ninguém levanta contra um bandidão, a máfia, ninguém fala nada. O cara viveu lá, tem cara que ele tem tudo de forma ilícita, mas as suas coisas é legalmente documentada. O cara é traficante, mas o cara tem os seus bens tudo no documento. Ah, mas foi de forma ilícita, mas pela lei ele morreu, deixou bem da família, tem direito e já vai. Então, no caso do casal homossexual, é direito deles, eles viveram junto, eles tomaram essa decisão. Eu creio que realmente a lei tem que valer para a vida deles. Não é porque a questão homossexual vai impedir de receber aquilo que é de direito deles. Eu creio que a lei tem que valer na vida desse casal homossexual. Embora a prática já é outra questão, né? Mas a questão da lei tem que valer para eles também. Também tem uma coisa importante, se a lei não fizesse isso, sei que estaria longe de acontecer uma coisa parecida, mas a gente ia caminhar numa acepção de pessoas muito forte, e quem sabe até beirar uma coisa parecida com o que foi o nazismo. O nazismo, tanto quem era judeu, e tinha algumas classes de pessoas, judeus, por exemplo, e os gays, que eram reconhecidamente gays, por exemplo, esses caras foram presos, foram jogados no campo de concentração, e os bens foram usurpados, foram roubados pelo governo alemão. Então, obras de arte, de ouro, uma série de coisas foi roubada de judeus que eram ricos, né? E dos gays que estavam, era uma outra época, mas mesmo assim se descobria quem era gay. Quem era gay, o governo alemão estava no campo de concentração também, não tinha conversa. Então, a lei, na verdade, está protegendo o direito nesse caso dessas pessoas. Eu não me lembro exatamente quem foi, mas alguém falou alguma coisa no seguinte sentido. Eu não sei se foi um camarada falando sobre o assunto na internet, ou se foi o Clodovil, quando estava vivo ainda, mas fazendo um comentário sobre o casamento gay. E a pergunta que eles fizeram é o seguinte: por que os gays querem se casar? Se a lei já permite o tal do casamento, a união com efeito civil, sei lá, tem uma união lá que eles fazem perante a lei que garante os direitos um do outro. Fora isso, para que eles querem casar? Então, um desses caras falou assim: isso aí é uma viadagem, porque ele falou, né? É uma frescuragem deles, a mesma expressão. Eles estão querendo fazer uma festa. Por que você quer entrar tem aqui na igreja, por exemplo, as pessoas estão aqui de forma voluntária, ninguém é obrigado a frequentar a igreja. E se você aceita, então você aceita as normas da igreja. Se eu quero frequentar um clube, olha, nesse clube aqui, nas festas de gala à noite, você só pode entrar de smoking, é a regra do clube. Ah, mas eu quero ser membro do clube, então você tem que vir nas festas de roupa de gala, senão você não entra. Ah, mas que bobagem. Não, você quer fazer parte do grupo, do clube, tem que vir na festa de gala com roupa de gala, senão você não entra. Então eu me submeti àquilo, e a igreja é a mesma coisa, o cara se submete às regras da igreja. Se ele não topa as regras da igreja, então ele vai para uma dessas igrejas, que os caras pintam o rodapé de rosa, onde se faz casamento gay. Ah, mas eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ser casado por você nessa igreja e com o meu parceiro, né? Bom, eu vou dizer, então, amigo, então você vai estar frustrado. Por que você quer casar? Você já não tem o documento lá do cartório? Junta seus amigos, faz uma festa. Você quer assistir o culto é público, né? Você não está proibido de entrar no culto lá com seu parceiro, desde que você se comporte igual todo mundo que é hétero se comporta no culto público.
Então, você entra, participa, não tem problema, né? Agora, se tornar membro e participar de uma cerimônia, aí tem que passar, no caso, para o meu, tem que aceitar fazer, então eu não vou fazer. E se houver uma lei dizendo, você vai ser obrigado a fazer, então eu vou ter que ser preso nesse caso, eu vou ter que desobedecer a lei. Como diz a palavra, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então tem que ter um bom senso aí. Eu não sei se era essa a pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Sobre o plebiscito, não era? Se orientaria a igreja a votar a favor ou não num plebiscito contra uma lei que garante o casamento. Eu orientaria. Em questão política, por exemplo, de candidato, vocês me conhecem, eu sempre mostro os prós e os contras, mas não indico ninguém. No máximo, põe os caras para brigar aqui numa reunião, os candidatos. Mas nesse caso, eu ia bater em cima, olha, o que vai ser votado no plebiscito agora está indo diretamente contra o princípio bíblico. Então, como cristão, você tem que agir baseado na sua consciência. Não. Esse plebiscito é não. Agora, eu não vou votar com o cara na hora lá, mas meu conselho para a igreja seria, nesse caso, o plebiscito é não. Você tem que votar não como cristão. De novo, aquele texto lá de Atos, né? Quando os caras chicotearam os apóstolos, agora vocês não vão mais, estão proibidos de falar em Jesus. Aí os caras disseram, é mais importante obedecer a Deus ou aos homens? Então, existe o cristão, historicamente, aquele sujeito que sempre obedece à lei. Desde que a lei, como diz o livro de Romanos também, capítulo 13, não vá contra o princípio bíblico. Então, aí você tem que tomar um certo cuidado. Eu lembro que na época do presidente Fernando Collor, alguns de vocês talvez se lembrem, mas os mais velhos, até não lembram, que era menina, estava brincando de boneca ainda na época. Mas o Fernando Collor era presidente, fez um monte de coisa errada, o povo se levantou, os caras pintados foram para Brasília e etc. Vamos depor o sujeito. Legalmente, pode fazer o impeachment, que é o que fizeram. Naquela época, a igreja evangélica era muito retraída ainda. E uma ala forte da igreja levantou dizendo o seguinte, levantaram a seguinte bandeira, nós que somos evangélicos não podemos desobedecer às leis, não podemos ir contra o presidente Collor. Mas você não está vendo um monte de safadeza que ele está fazendo, está tudo descancarado, a gente está vendo. Eu sei que tem jogo de interesse por trás, mas o jogo de interesse político por trás e econômico não justifica o que ele está fazendo. Não pode, é ilícito. E a Bíblia diz que a autoridade foi colocada para o nosso bem. Ele já perdeu essa autoridade dada por Deus, porque já não está fazendo bem. Então a gente pode sim. E naquela época, então, um grupo pequeno da igreja resolveu ir contra o Fernando Collor e resolveu assinar o impeachment embaixo, né? E a ala grande da igreja sentou o pau em nós. Desceu o cacete. Mas a gente derrubou o sujeito. A última pergunta desse encontro, caso não apareça outra pergunta, ainda sobre o tema homossexualismo, ou homossexualidade, seria: a homossexualidade entre os animais não corrobora a naturalidade do comportamento? Eu creio piamente que não tem nada a ver. Por quê? Primeiro, vamos pegar um caso de dois cachorros, né? Vamos dizer que tem uma prática lá homossexual. Primeiro, porque o cachorro que cede à vontade do outro, ele faz aquilo porque o outro acaba coagindo ele fazendo. Os dois são seres irracionais. Nós somos seres racionais. É a diferença que tem do homem para o animal irracional. E eu creio que não tem como corroborar só na questão da homossexualidade. Você nunca viu, irmão? Você nunca viu dois cachorros? Glória a Deus, mas existe. Mas já na rua você olha, você vê. Não, ele tenta, o outro cede naquela tentativa, está sendo coagido, está com medo, existe. Então você vê que não é algo livre, não é algo da natureza, não é algo normal. Na casa mesmo da irmã, outro dia estava lá, eu, Lucas, teve 3 cachorros que foram para cima de um outro lá, o outro saiu no dente com ele lá, mas não, aqui não vai. Você entendeu? É 3 cachorros contra 1. Aí você olha assim e fala, meu Deus, que coisa esquisita, né? Você não vai entender. Mas não tem como você pegar a prática de animais que são irracionais. Parece brincadeira essa pergunta, né? Mas não tem como eu justificar a minha vida como um ser racional, como um ser que é